Wagner pergunta, qual a ligação do ocultismo de Hitler com a Índia, com as religiões da Índia, se tem alguma ligação? Da religião conforme descrita no documentário? O ocultismo de Hitler. Não, o que havia era uma inspiração dupla. Uma tinha a ver com o fato de que parte da convicção daquele grupo ali, que era o cérebro do Terceiro Reich, parte dessa convicção é de que a raça ariana tinha nos hindus, nos da Índia, pessoas completamente relacionadas, ou seja, eles atribuíam aos indianos a mesma qualidade de superioridade racial e de qualidade ariana e de ascendência divina. Justamente por isso, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra, e durante a Segunda Guerra, eles gastaram um dinheiro enorme fazendo pesquisas na Índia e em países que guardavam aquela semelhança étnica, medindo tamanho de cérebro, de ossatura, fazendo todas essas medições. Eles contrataram legiões de pessoas para irem para lá para trabalhar, porque eles queriam purificar e chamar e aglutinar. E quando eles foram invadindo os países do leste europeu, tanto quanto já tinham invadido França, onde eles foram penetrando, mas especialmente no leste europeu, na Polônia, Bulgária, onde eles foram chegando por ali, especialmente onde havia maior densidade de traços nórdicos, se eles encontrassem uma criança com aquele perfil, eles abduziam a criança. Então, milhares de crianças desapareceram de suas casas, de suas famílias, mesmo em outros países que eles ocuparam, porque preenchiam aquele perfil. A partir da cultura indiana, da forma como eles... Não era da cultura indiana, era do biotipo. Do biotipo hindu. Não tem nada a ver com a cultura indiana. Com a cultura indiana, o que impressionou muito a eles foi a utilidade do sistema de castas. É isso que eu ia perguntar. De dominação. Aí era muito útil, porque eles eram a casta elevada e dentro do próprio nazismo implantado como processo político, religioso, ideológico, as castas estavam implantadas. Estabelecidas também, estabelecidas com toda a clareza. Né? Então, os núcleos de poder, todos eles organizados de uma maneira piramidalmente religiosa, mais do que política. Por exemplo, a SS fazia parte dos sacerdotes, oficiais sacerdotes do Reich. Eles eram os da aristocracia e da classe média alta alemã, comprovadamente arianos, eram os melhores genes, foram selecionados com essa categoria, né? Eles vieram para fazer um replacement na SA, que tinha sido a polícia do Hitler, que foi de fato tão sanguinolenta no processo de tomada do poder que o povo entrou em pânico. Mas chegou uma hora em que a SA era burra demais para esses propósitos mais sofisticados da ideologia do processo inteiro, e o pessoal das classes mais altas estavam extremamente mais afinados com isto, porque já havia um movimento prévio que vinha do século XIX de pavimentação desse caminho inteiro, na Europa como um todo, na Alemanha também. Só que na Alemanha ele foi ganhando a densidade daquele complexo ariano que estava presente ali, com aquele desejo de ressurreição de todo o paganismo nórdico anterior, a abolição total de todas as marcas do cristianismo cristianismo entre eles. E o endeusamento,
a messianização do Hitler, portanto, quanto durasse aquela era. E José Leal pergunta, ele foi o primeiro anticristo? Não, o João disse porque há muitos anticristos saindo do nosso meio. Mas ele é um deles. Há 2000 anos atrás. Mas ele seria um deles, cara? Eu acho que ele é uma das grandes caricaturas. Eu queria até que você anotasse isso aí à parte, para a gente falar sobre isso daqui a um pouquinho mais. Você podia anotar? Está tudo anotado. Porque a gente ainda estava na Índia, né? Sim. Então, havia nesse sentido. E também na perspectiva da suástica, que era um símbolo chinês de alegria, prosperidade e paz, e também um símbolo que aparecia em muitas simbolizações indianas. Então essa... Inclusive acho que no Egito também existem alguns símbulos semelhantes, outras culturas. O mais semelhante de todos é o chinês, que o Hitler deu uma burilada no logotipo e o fez virar no sentido anti-horário, porque o chinês giraria na perspectiva horária, e o Hitler o fez girar na perspectiva anti-horária. Tem uma razão para isso? Ele achava a marca um dos melhores logos que poderiam haver, a significação como é que eu diria, de tortuosidade do símbolo mor do Ocidente, que era a cruz, se entortar, e ainda a manifestação de que se estava iniciando uma resposta anti-horária, uma reação em relação ao que estava estabelecido. Era a anticoisa em relação a esse fluxo aqui, né? Então, nesse sentido, passa pela Índia, mas os pobres dos indianos não tiveram nada a ver com isso, né? O surto daqui é que os levou para lá. E é nesse sentido que existe. Agora, o Himmler, por exemplo, era tão fanático por cultos e filosofias indianas que ele caminhava com literatura mora indiana com ele o tempo todo, e lendo e se instruindo, e fazia isso com todas as formas de bruxaria e de ocultismo. Porque uma coisa que eu acho que às vezes a gente ignora é que a Europa sempre foi extremamente mística, dada ao misticismo, ao ocultismo, à bruxaria. Sempre foi profundamente pagã. Do norte ou para o sul tem predominância? Não, ela é igualmente, profundamente pagã. Não é? É que o cristianismo europeu e norte-americano fez com que a simbolização afro-ameríndia, que vai do vodu caribenho, a macumba e a umbanda aqui do Brasil, e tudo que seja expressão disso com cara africana, ficassem com a grande cara do demônio religioso, né? Então os desenhos animados como sobre o Thor, lembra quando a gente era criança? Lembro. É um deus nórdico, né? O Thor e tal. O Thor estava até o talo na ideologia do Himmler, do Hitler, da moçada, o Odine estava até o talo. Você não vê um desenho animado sobre a pombagira, não vê um desenho animado sobre o Exu Caveira. Nós criamos o distanciamento, porque separou. Aí você, a Távola Redonda e o Rei Arthur. Eles mesclaram tudo isso num caldo só. Os mitos ingleses, né, por causa do Tolkien e do C.S. Lewis, eles quase todos viraram quase elementos sagrados assim para os evangélicos, e por causa do elemento psicológico, das lendas relacionadas à Távola Redonda, a tudo aquilo que a psicologia se apropriou desses elementos, isso virou um elemento também arquetípico sacrossanto para a psicologia, tanto quanto todos os deuses gregos. E mais do que isso, você vê o mesmo movimento acontecendo em diversas outras formas de apropriação cultural, que foram de elementos religiosos, simbólicos, pagãos, antigos dessas culturas, que foram incorporados a elas,
não fizeram nem parte de um sincretismo com o cristianismo, eles passaram a existir como uma espécie de memória venerável desse cristianismo. O folclore deles não foi demonizado, né? Não e a religião, ao contrário, a religião incorporou virou folclore, isso. E o cristianismo, com o seu sincretismo romano, entrou dentro, fez pequenas apropriações em alguns lugares e continuou com o seu paganismo de sempre, né? Sim. Feito em nome de Jesus. Agora, além do que, a Europa experimentou a pior de todas as versões do significado contínuo do que o cristianismo possa ter sido na história humana. Porque até a nossa safadeza aqui brasileira, essa corrupção toda, essa sacanagem que a gente vê, ainda é aquela coisa do Zé Pilintra. Não tem muita vocação para fazer fogueira, queima só com a língua e tudo. Mas na Europa, durante 1500 anos... Você fala que houve um esfriamento total. Você não teve fé, né? Constantino matou esse negócio, você teve vagalumezinhos assim de expressões da fé genuína no Evangelho, o resto foi o rolo compressor do cristianismo católico romano, até a Reforma Protestante, com tudo que há de macumba possível acontecendo aqui dentro. É um acontecimento que não é à toa que se chama de Idade das Trevas, porque isso é cheio de bruxaria, morte, assassinato, Martelo das Feiticeiras, fala muito sobre isso, né? Perversidade. Em contrapartida, a bruxa da época, em geral, era a pessoa, gente boa, que não fazia parte do sistema e que era morto ou morta justamente por ser uma figura humanamente antitética àquela coisa horrenda da macumba cristã, né? Fosse do papado ou nas outras instalações. Então a Europa, voltando aqui a ela, teve esse transfundo profundamente pagão, sério no paganismo, porque era um paganismo de materializações, de invocações para valer. Artistas, coisa de rituais mesmo. Você tem lá Stonehenge, dando testemunho dessa cosmovisão milenar. A Europa está marcada por tudo isso de modo muito forte. Aí o que entra nelas é a macumba cristã, é o que entra na Europa. Aí quando vem o advento do protestantismo, com a voz do Evangelho sendo anunciado, essa voz foi ouvida por muitos, graças a Deus. Mas também logo o movimento foi cooptado politicamente, foi virando outras coisas. Então, o que você nota ao chegar na Europa, e não é de hoje, é que a força do misticismo nunca se afastou dela. Por exemplo... Você está falando da Alemanha, que nunca se... Da Europa. Da Europa, num contexto geral. Por exemplo, o século XIX foi um século profundamente místico, de invocações mediúnicas na Europa inteira, de muito desenvolvimento de filosofias esotéricas, de renovação de buscas de contatos mediúnicos, de necromancia. Surge o elemento espiritualista com todas as características kardecistas, né? Vai evoluindo, crescendo. Isso vai atingindo a intelectualidade cristã, católica, francesa, inglesa, o Palácio de Buckingham, vai entrando assim pela via cristã, nos outros substratos sociais vai entrando com outras caras, e em alguns mais elementares vai entrando com aquela cara do Deus pagão antigo que é invocado outra vez. Quando a gente entra no século XX, conquanto houvesse ao mesmo tempo na Europa filosofias extremamente ateias, na perspectiva positivista delas e autônoma, isto e aquilo,
Havia, paralelamente a isto, uma Europa que à noite jogava cartas com intenção de ler o futuro, que lia a mão, que invocava morte. O misticismo nunca saiu profundo e arraigado da vida deles, né? No século XX, aí vem a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi fundamental para produzir toda essa conceitualização que não era originalmente de Hitler. Hitler usou aquilo ali. Só se aproveitou do caldo, né? Ele não só, ele também, porque ele participou intensamente. Né? Hitler era um cara que cria naquilo, e ele cria de si acerca daquilo. E cria muito mais do que se imagina. Mas o narcisismo dele o priorizava como agente histórico de encarnação política daquilo acima de tudo, né? Os outros corriam um paralelo com as demais coisas, ele se servia delas, as praticava, mas não com o fanatismo dos discípulos dele, de um Himmler que, além de separar aquele castelo lá para a SS, que foi no documentário aparece essa, com todo tipo de cultos, invocações, sacrifícios de sangue, que nesse documentário nem mostra, mas que historicamente se sabe, com a tal da filosofia do Grill, que ele também praticava, que era essencialmente arrancar energia de sangue humano. Na perspectiva do Himmler, havia várias formas de ideologia do Grill, filosofia do Grill, mas a do Himmler era essa, bem pagã mesmo, de arrancar o sacrifício humano do sacrifício humano. Sim. Né? Ele separou a torre norte do castelo para isto. O Rudolf Hess, que foi o vice-presidente do partido nazista, era o segundo homem. Ele foi um cara que batalhou na Primeira Guerra, já tinha essa ideologia, já era discípulo da Madame Blavatsky, já acreditava na verdade da herança ariana e na necessidade da ressurreição dos deuses pagãos europeus. Quando eles se ferraram na guerra, ele ficou com muita raiva de ter perdido, porque ele achou que era o início dessa volta, dessa chegada. Além do que todo mundo se interpretava renovo, né? do novo. Todo mundo se interpretava como reencarnação de alguém anterior. O Himmler achava que ele tinha sido, numa vida passada, um rei alemão. Isso é uma influência do hinduísmo, basicamente, para eles, né, ou não? Mas também vinha da Madame Blavatsky, também do kardecismo, da mistura toda que estava ali já. Era um caleidoscópio, não era o famoso olho aquela mistura de mosca. Exato. Isso é uma síntese muito complexa, não dá para sair fazendo pequenas atribuições, isso é uma conjunção. É uma religião, mas com vasos comunicantes muito sutis. Então, o Hess, ele ficou com tanto ódio que ele disse: não, esse negócio tem que ter uma virada. Quando ele viu o Hitler falar a primeira vez, foi depois, entre a Primeira e a Segunda Guerra, o Hitler, que tinha combatido na primeira, aceitou a missão dada pelo exército de se infiltrar no Partido Trabalhista Alemão, no PT alemão, que tinha fama de ser um partido de esquerda. E ele se infiltrou como uma figura pequena, se infiltrou como agente, como 1923, não foi agente, só para saber qual era dos caras, com medo de uma comunização na Alemanha. Mas aí quando ele entrou, ele descobriu que eram todos de extrema direita. O PT alemão era de extrema direita. Aí, conclusão. Era o contrário. Ele cresceu lá dentro e virou presidente do partido. Ele cooptou o partido para o processo dele. Aí, nesse processo é que o Hess o ouve falar a primeira vez, quando o ouve se deslumbra. E ele aí vê nele a figura... Disse, hoje eu vi o Messias, o homem que vai mudar a Alemanha. Aí associa-se ao Hitler o Eckhart, que não é o místico cristão, é um filósofo teosófico da linha da Madame Blavatsky, que também, além de fazer profundamente a cabeça do Hitler, acentuando todos esses significados messiânicos que ele possuía,
ainda melhorou a impostação e a oratória dele, o treinou. Foi o grande treinador teatral da performaticidade do Hitler, foi o Eckhart, que foi o cara que fez o bicho ficar... Aparecer a figura dele como Messias mesmo para todo mundo, né? E fortalecer isso, né? Enquanto isso, corria paralelo o processo de fazer com que o culto particular, que era um sincretismo, se transformasse num culto coletivo na nação. Foi pegar as particularidades da convicção individual e comum daquele grupo ali, que era crescente, porque a doutrinação não cessava, jamais, nem o abduzimento de crianças, nem coisa alguma, valia tudo. Assim como valia eliminar todo doente mental, toda criança que nascesse fadada a uma saúde fraca, qualquer coisa, valia eliminar, era uma obra de caridade, toda pessoa inútil. Eutanásia era uma obra de misericórdia, não é? Que isso, era normal, assim como era normal também dizer o seguinte: para cada homem que a gente perder na guerra, nós temos que ter pelo menos 2 ou 3 crianças novas nascendo. E pra gente era não aquela ideia do harém das mulheres, de muitas mulheres, da né? SS. Aí, e como eles queriam só fabricar arianos de primeira linha, então os oficiais da SS tinham o poder de harém. Eram os reprodutores. As mulheres só ficavam ali de barriga sendo cheia e os caras inseminando-os. E era um nascendo atrás do outro, assim, né? Ratoeiras. Uma ninhada de hamster, de ariano. Bichinho nascendo. E a doutrinação jamais cessando. E a perspectiva de transformar o que era a convicção particular, com os ritos grotescos do particular, numa manifestação coletiva que acabasse se transformando psicocoletiva, psicossocial, em todas as dimensões. Então, as reintroduções que foram feitas de ritos na vida nacional, com a figura de Hitler presente, na SS o oficial podia fazer casamento de pessoas da SS e davam a Eucaristia pagã da SS, no lugar do crucifixo estava lá o retrato do Hitler. Era uma religião. A mesma coisa tinha que ser levado para os movimentos públicos. Então vão ressuscitando os solstícios, incorporando-os ao nacionalismo. Não estava mais, né? Foram e nacionalizaram, nazificaram essa coisa. Então cumpriam 2 propósitos, um político, ideológico, e um outro religioso, espiritual, de reaprofundamento de toda aquela conceitualização que estava sendo montada e criada para ser praticada daquele modo.